fazer um agradecimento pra gente? Ó, minha filha tá tocando piano aqui, que tá uma barulheira. Faz aí que não tô Tá conseguindo bom. nem escutar direito aqui. Então vai lá, Pera. Marcão. Nesse momento, agradecemos mais uma vez uma oportunidade de aqui estarmos reunidos para estudar a doutrina dos Espíritos. Que os bons Espíritos possam nos inspirar a compreender melhor o livro A Gênese, que iremos estudar na tarde de hoje. A tua paz, Jesus, seja derramado sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ok, eu vou projetar aqui a transparência da Ju, pedir ajuda da Ju, porque eu vi ela fazer o capítulo final e ela montou um esquema bem legal aqui, acho que é bem proveitoso para todos nós, né? Então vamos projetar aqui a tela. Tá vendo aí? Tudo certo aí? Dá para se ligar? Oi, Val. Os tempos são chegados, então assim, acabando esse capítulo, você sabe que Deus irá escolher entre os bons e os maus. Um vai para lá, outro vai para cá, sabe disso, né? Então vamos confirmar isso. E não será nesse capítulo que você se salvará, viu, Valdenice? Não vai ser nesse capítulo. Você não vai. O que se salvou, se salvou. Se não salvou, já foi. Tenta na outra vida, né? Se é que existe outra, né? Parece que não tem outra. Vai direto pro céu, pro inferno, então. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, Ju. Você vai comentando, tá? Sinais dos tempos. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Primeiro, para os incrédulos não tem importância. Segundo, para a maioria daqueles que creem, tem algo de místico e sobrenatural, que lhes parece o precursor da mudança das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. Primeiro, é uma negação da providência, a primeira. Segundo, essas palavras não anunciam mudanças nas leis da natureza, mas seu cumprimento. Item 2. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência. Devemos, portanto, antes de mais nada, descartar qualquer ideia de arbitrariedade inconciliável com a sabedoria divina. Segundo, se nosso tempo é marcado para a realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Nosso planeta, como tudo existente, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação de seus componentes. Progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Tranquilo até aqui? Fisicamente, o mundo tem sofrido transformações sucessivas, comprovadas pela ciência, que o tem tornado habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral
e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo, a melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais. Os homens contribuem para isso pelos esforços de sua inteligência. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Primeiro, lenta, gradual e imperceptível. E também através de bruscas mudanças, né? Tá? As duas maneiras. Cada uma das quais corresponde a um movimento ascensional, mais rápido, que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados em detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma forma, fatais em seu conjunto, porque são sujeitos às leis, como as que atuam na germinação, no crescimento e no amadurecimento das plantas. Desde que o objetivo da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. Por isso, o movimento progressivo é algumas vezes parcial. Isso é, limitado a uma raça ou a uma nação, e outra é geral. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Por que o movimento progressivo, item 3, por que o movimento progressivo da humanidade é inevitável? Porque está na natureza. Não se deduz que Deus seja indiferente a ele. E que, tendo estabelecido as leis, ele retornou à inatividade, deixando as coisas por conta própria. Não há dúvida. Suas leis são eternas e imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e inconstante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Tranquilo, todo mundo? Então tá ótimo. Deus vela sempre pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam os espaços são nomeados ministros encarregados dos detalhes, de acordo com atribuições correspondentes a seu grau de adiantamento. Item 4. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo imenso, conduzido por um nome incontável de inteligências. Cada ser tem sua parte de ação sobre o olhar do Criador, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa perfeita ordem. O que consideramos distúrbios são movimentos parciais e isolados, que aparentam ser irregularidades, somente porque nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar o conjunto, veremos nessas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. Item 5. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade não é surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o objetivo para qual tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem um pensamento direto de Deus. Eles presumem nos movimentos parciais o tempo em que um movimento geral
pode ser realizado. 6. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. O que seria esse destruir tudo? O que seria necessário destruir esse tudo? Hein, Ju? Seriam os condicionamentos? Seriam controlar as paixões? Seria o quê? É isso? No meu entendimento, que ele está falando que quando a gente tem esse, né, despertar, essa elevação de sentimentos, a gente começa a se conectar com as questões morais, né? Sim. Com as escolhas morais. E aí a gente vai fazendo esse processo de não mais agir pelo domínio das paixões, né? E ser conduzida pela razão, fazer uso da vontade. Porque, né, se a gente se deixa dominar, é o que ele vai aprofundar nisso mais para frente. Tá. Quando ele vai falar do que são os espíritos refratários, porque aqui ele está dando só uma introdução, né? Então, ali acho que no item 3, mais ou menos, que ele fala um pouquinho dos espíritos, no item 2, né? Apesar da marcha refratária de algumas individualidades, o progresso ele vai acontecer. E essas ideias já estão vindo com essa geração nova. Mas eles são espíritos inclinados, né? Inclinados ao bem, e não espíritos já bons, superiores. Sim. E sim, tem esse sentimento, né, dentro deles de querer o bem não só para si, mas para a coletividade. Isso, né, traz esses sentimentos que ele vai falando aqui, a solidariedade, a fraternidade, mas ele vai aprofundar tudo isso mais para frente. Tá, a gente volta então. Valeu. Tem a questão aí, né, Juliana, que quando ele fala aqui, ó, não, esse último parágrafo, né, não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. Quer dizer, ele está separando o desenvolvimento intelectual, né, que é o simples. Agora ele está entrando assim, olha, a ignorância, né, que é a nulidade do desenvolvimento moral, ela o tempo são chegados, né? Acho que ele é bem esse momento de transição que já além de nós termos a responsabilidade pelo ato, pelo desenvolvimento moral, né? Depois de 1000 vidas lá, né? Nessa referência, nós avançamos muito em desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento intelectual, utilizado de forma errada, acaba superexcita o egoísmo, o orgulho, a ganância, que é o ponto que nós estamos. Então, o tempo são chegados, muito mais do que uma transição planetária, né, alguma coisa nesse sentido, é para todos aqueles que já têm condição de controlar, através da vontade, o livre-arbítrio. Tem um livrinho aqui, eu estava lendo, é muito interessante, de Sêneca, A Vida Feliz, é de 50 anos antes de Cristo.
E o Sêneca ele vai puxar um livro de Platão, que acho que é o Gorgias, que ele vai falar de dor e prazer. E a discussão que o Sêneca está fazendo nesse livro é exatamente essa. Olha, a vida não pode ser guiada pelo prazer. Uma vida feliz não é a vida guiada pelo prazer, não é a vida dos sentidos. Muitas vezes a busca do prazer denigre ou rebaixa o ser humano. E ele vai fazendo toda a discussão. Sócrates já tinha falado lá para trás. Eu estava lendo agora cedo e é bem isso aqui. Ele falou assim, olha, a vida feliz é a vida das virtudes, né? É buscar as leis naturais. Inclusive, ele usa esse termo como autonomia, não ser regido por uma coisa externa. É impressionante como eles usam o termo, né? E agora vai aclarando, assim, vai ficando mais nítido, né? Como isso estava jogado, né? Então, acho que fica claro, né? Olha, não mais somente a inteligência, não é só mais isso que importa. Não está desprezando a inteligência, Não. né? Mas que agora é a elevação do sentimento. E para a gente fazer isso, nós precisamos destruir tudo que superexcita. Porque senão nós vamos cair no outro lado, assim, olha, não pode ter nada de egoísmo, nada de orgulho. Mas é o que superexcita. Porque o bem também tem que ser para mim e para o outro. Eu não posso me desprezar, porque senão nós vamos começar a cair naquela parte que você abandona tudo, é um peso para a sociedade, né? Porque aí você é muito humilde, então você é desprovido de orgulho e egoísmo, então eu não tenho nada, né? Eu acho que aí é um outro lado que também é meio perigoso, porque você ter um cuidado para si, né? Que acaba tendo um ego, né? E você também ter sentimentos de felicidade, porque a própria serotonina, a própria ciência, né, o Sêneca estava falando disso, olha, o fato de você ter a virtude e buscar os sentimentos nobres, você vai buscar uma vida feliz. Isso também quer dizer que você vai ter um pouco de prazer, mas não quer dizer que você é regulamentado pelo prazer. Porque se você se sente bem, né, aquela citocina, você vai ter um prazer fisiológico, mas ele está relacionado ao bem que você fez. É um pouco diferente. Então, é o que superexcita, né? Destruir tudo que a gente vai fazer, aonde não eu que comando, mas é o meu corpo que me comanda. Então, eu não como o tanto que eu necessito, eu vou superexcitando isso, né? Que nem não precisava ser uma barra de chocolate, né? Podia ser só um pedacinho. Mas não né? foi. Mas, né? O negócio dá tanto prazer que aí é o que o Paulo estava falando dos hábitos adquiridos, que é onde vai entrar o Mene de Biran, né? Olha, a gente às vezes abusa disso e você cria hábitos adquiridos que por vontade própria, e aí a gente cai na superexcitação do orgulho e egoísmo, né? Acho que, não sei se é por aí. Então, eu vejo muito isso. Os tempos são chegados, é essa condição. Olha, até agora nós temos condição, se quisermos, através da vontade, né, de controlar isso, não deixar a matéria mandar na nós. Mas eu venci o mundo de Jesus, né? Eu acho que é nesse sentido, mas não desprezar o mundo. Né? Ele dá o exemplo, ele cita o exemplo assim, muito próximo de nós, o adulto e o jovem, né? Como se nós somos os adolescentes passando para a fase adulta. Então, quando a gente passa, né? Eu consigo pontuar, em tal dia, tal hora eu virei uma adulta? Não. Né? É um processo de construção nosso, desde a infância. Então, ele vai dar esse exemplo, né? A gente está lá, nasce, tem os desenvolvimentos próprios da fase do bebê, né? Depois a gente entra na infância, pré-adolescência, adolescência e a vida adulta. Então, a adolescência tem momentos em que a gente já é, né, responsável por algumas coisas e outras a gente ainda não tem como. Não posso dirigir se eu não tenho 18 anos.
mas é a lei que determina. E aí a gente está falando de questões internas. Eu tenho responsabilidade para assumir o volante do carro? Eu não vou beber e dirigir? Né? São coisas que a gente vai amadurecendo dentro de nós. Mas não tem um dia determinado. Agora passou. É como, né, se fosse esse processo que a gente sai da adolescência e entra na idade adulta. E a gente vai aprendendo a assumir as nossas responsabilidades, a fazer escolhas. Porque até então, na adolescência, por mais que, vamos supor, a lei me diz, minha mãe pode virar para mim e falar assim, ah, tá, você tem 18 anos, você pode sair, mas você tem dinheiro? Você já trabalha? Você tem como pagar? São questionamentos. Não, ainda não tenho. Então, eu tenho, mas não tenho. Eu sou adulto, mas não sou. Percebe? A gente Então, tem a esse... gente tem a condição de lidar com dor e prazer e de lidar com as paixões, mas a gente ainda não consegue fazer isso. É porque, assim, a gente não tem o domínio das paixões, porque quando o espírito domina as paixões, aí é um espírito superior, que é o que ele fala no capítulo 3, Certo. né? Aí é quando o espírito domina a matéria. Então, quando ele fala, né, na Gênesis, a gente está na gestação da moralidade, a gente está despertando para essas questões morais, e é nesse processo que a gente vai começar a destruir, né, tudo que possa excitar em nós. Tudo é o abuso. Quando é o abuso da raiva, quando é o abuso, né, da alegria, quando é o abuso da tristeza, isso vai ter uma consequência. Mas aí aqui ele está falando das questões relacionadas à alma, você percebe? Ao desenvolvimento da inteligência, à razão. Sim. A elevação dos sentimentos. Os sentimentos são da alma, não são do corpo. Sim. Né? E aí ele está falando, e aquilo que pode, né? No momento a gente abusar da nossa inteligência para fazer o mal, eu estou desenvolvendo o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o poder. Então ele está falando das qualidades da alma aqui. Tem a questão das Que paixões. vão sobrepor as da matéria. Isso, porque... Mas isso, né, Juliana, Diga. é tão profundo que muda toda a estrutura de relacionamento e de educação e de formação da personalidade, porque elevar o sentimento dentro, dentro da nossa educação, desde a educação escolar, da formação da relação de negócio de um com o outro, né, das relações de amizades, ele passa por toda uma reestrutura de tudo isso, porque vai ter que, para elevar o sentimento, né? Não sei se quem está lendo aquele livro lá do como Vejo o Mundo, lá do Einstein, uma hora ele vai falar lá em várias cartas, né? Metade do livro ali, mais ou menos, ele vai falar das cartas de como ele estava defendendo o desarmamento, mas o desarmamento do coração também. Porque não vai ter paz no planeta se as grandes potências estão fazendo arma de destruição. Então, assim, e aí você tem que estar preparado para isso. Porque se nós estamos lá numa educação, vamos pegar a escola, por exemplo, você pega tudo em cima de competição, em cima de decoração, em cima, né, do decoré, uma estrutura que você faz de disputa, de condicionamento, está tudo contrário a isso aqui. Porque só está, às vezes, desenvolvendo a inteligência ou os hábitos só que são gravados, e não aqueles que são inteligíveis, né? Que é uma outra questão. Porque você pode ter a educação, se você vai decorar, mas você não compreendeu, né? Aí entra a pestalose nisso também. Né? Então, fazer isso é remanejar uma estrutura muito grande, eu vejo, assim, né? Desde a formação minha enquanto pai ou mãe aqui, da minha família, dentro do meu lar com a minha filha. E aí eu estou falando de 3 pessoas e um cachorrinho, né? Também passa por tudo isso. Porque é dessa mudança que ele está falando, né? Uma mudança social, uma mudança dos costumes, né?
é uma mudança social, mas aí ele vai trazer o entendimento das crenças espiritualistas mais para frente, né? Tá. Porque ele vai falar que é essa busca dessas crenças espiritualistas que vão, né, abrir esse caminho, porque aí a gente começa a ver todo aquele questionamento do contexto social, né? O dogma não preenche mais com as respostas, o materialismo também, então surge essa nova busca, da busca de se entender a alma, para onde a alma vai, da onde eu vim. Por que que aí eu trouxe aqui para gente, né, um pouquinho desses questionamentos da época. Por que que uns são mais inteligentes e outros não? Uns têm desenvolvimento moral, outros não. E aí ele é onde a gente vai ver um pouquinho da metafísica, né? Mas tudo dentro dos atributos de Deus, né? Aqui ele vai trazer muito nesse capítulo as questões da psicologia da época dele, né? Da filosofia, do espiritualismo racional, porque é fundamentado nessa nova moral que ele traz esse capítulo, né? Dos tempos são chegados. Então, os espíritos estão afirmando, os tempos marcados por Deus são chegados. Né? Aqueles espíritos que são refratários, que estão presos ao orgulho, ao egoísmo, não reencarnam mais aqui. Mas aí, quem são eles? Todos são egoístas? Ou alguns agem assim pelas circunstâncias e pelo meio? Porque ele vai falar da influência de tudo isso, né? Que é diferente do que às vezes a gente ouve, né? Esse capítulo é muito importante, porque às vezes tem essa questão, transição planetária, tá vindo, quem tá desencarnando não reencarna mais. Não é isso que ele trabalha aqui, né? Na Gênese. Mas ele vai aprofundar mais para frente. Então vamos lá. Vamos em frente, porque eu estou feliz que o Roberto chegou, ele já poderá se salvar. Vamos em frente. Esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que está em elaboração nesse momento é o complemento necessário do estado anterior. Podia, pois, ser prevista e anunciada. Por isso, podemos dizer que os tempos estão marcados por Deus, são chegados. Porque o que ele está falando aqui é uma afirmação, né? Entramos a partir de agora. Então, isso já começou lá na época dele. Justamente. Porque às vezes esse é um questionamento que vem nos estudos. Quando começou? Começou Já começou. Agora? Segundo Kardec, já começou. Então ele está falando que a gente já entrou, essa fase já está em elaboração neste momento, né? Com ele em vida. Então, esse processo da busca de um novo fundamento da moral, de todas essas questões que a gente falou, isso já estava sendo elaborado na fase dele. Sim. Vamos lá, então. Desculpe. E aí, né, só para... isso é legal porque quebra todo aquele paradigma do movimento espírita de que o negócio ele tem um tempo, né? Ou tem um momento exato. Um momento exato e, na verdade, independente do tempo, independente de onde estivermos, dá para conviver no processo colaborativo, né? Mesmo num mundo inferior, por exemplo, né, ou que seja, de prova e expiação, você ter espíritos mais elevados ali com perfeita sintonia e harmonia. Como agora, pode ter gente que já venceu isso, tem gente que está em busca disso, porque tem aqueles que vêm, né, para poder alavancar e ajudar. Isso também estoura o materialismo, né? Não é um negócio do planeta, é a condição interna de cada ser, independente, né? Porque senão fica aquela coisa assim, o lugar, ela tem tanta força que ela me transforma sem eu... Claro que nós sabemos aqui que uma situação adversa pode dificultar, né? E bastante, restringir bastante.
mas ele não tem o poder de me modificar internamente, a não ser que eu não tenha condição de realmente vencer aquela prova, né? Nós estamos no mundo de prova. Mas eu acho que é bacana também porque destrói isso, né, Ju? E nós temos uma corrente no movimento espírita que inverte o processo, né? O meio me transforma, me conduz e me formata, né? Não é isso que eu entendo que Kardec está colocando aqui. Não, essa pontuação sua é importante porque a gente realmente vive assim, né? A gente vive o movimento espírita muito dizendo pra gente, dizendo pra gente não mais, né? Mas pra todo mundo que a mudança vem de fora. Que a mudança não vem de dentro de você, ela vem de fora e aí você tem que mudar. Ou seja, tô mandando você mudar, porque se você não mudar, você não vai, entendeu? E não, ou seja, é tudo externo, não tem nada dentro. E aqui Kardec começa direto dizendo não, é o que a gente falou. Se for para o nosso lar, eu já vou ter resolvido meus problemas, né? Porque o nosso lar é que vai resolver meu problema. E se eu fugir do umbral, eu também já me livrei de outros problemas. Quer dizer, é uma visão, né? Justamente. Então aí você vai ganhando méritos, e esses méritos, esses bônus hora já estão te salvando, entendeu? Quando você vê, tem uma Gusto Construtora no nosso lar, lá vendendo casinha e tal, bônus hora para cá, bônus hora para lá, entendeu? Aí você tem que voltar à transparência anterior, que tudo temos que fazer para destruir o que superexcita em si o egoísmo e o orgulho. Grava isso aí numa pedra. É bem isso mesmo. Né? Então, vamos lá. 7. Nesse tempo aqui não se trata de uma mudança parcial, de uma limitada renovação a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então não tem lugar, né? Tende a se restabelecer de uma nova ordem de coisas. E os homens que são os seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. Eu estava pensando aqui, o céu e o inferno, né, a obra anterior a essa, destrói o céu físico, né, e o inferno físico. E agora, conceitualmente, na Gênesis, ele também está destruindo que não importa a condição física do globo. A nossa condição interna é o que controla, né? Não sei se dá para fazer essa relação, né? Um está colocando que, olha, não tem nem céu e nem inferno circunscrito, né? E aqui, mesmo que nós estivermos numa terra, né, de prova e expiação, eu não preciso necessariamente estar com dor, com ranger de dente, estar sofrendo, né? Isso tem relação mais direta. Depende do que está acontecendo comigo aqui, materialmente. Isso. Né? Depende de como cada indivíduo inicialmente está passando, né? E sendo isso uma evolução, automaticamente o indivíduo vai estar em grupo, né? Trabalhando para que o mundo se melhore. Né? Mas... eu fiquei pensando nisso, que a hora que você vai lendo, por exemplo, você vai lendo as passagens de Jesus, mas você volta, você lê Sócrates, você lê Platão, você lê Sêneca, vai falar assim, eles estavam numa condição materialmente na Terra muito pior que agora, mas não faz diferença, né? Não, os caras estavam melhor que a gente, cara. Né? É um negócio assim, impressionante, porque eu falo assim, eu não consigo chegar naquele estado de equilíbrio moral. Arthur, há 2.500 anos não mudava nada, eles estavam muito mais desprendidos, né? Fala, conta. Mas tem um problema nisso daí. Tem um grande problema. O problema é que eles tinham uma casta. Ainda que esses indivíduos não pregassem isso, a sociedade era numa hierarquia que era impossível. O cara que nasceu na parte de baixo ia ficar na parte de baixo. Eu estou falando do ponto de vista social material. Sim.
né? Porque nós vamos ver, por exemplo, nós temos o Epíteto, que foi estoico. Talvez o maior estoico que teve foi ele. Era escravo. Mas socialmente não ascendeu. Apesar de ter vivido os seus 101 anos, né? Não, foi ele que viveu 101 anos, não foi o Creantes. Então, é uma história. A gente fala assim, teve esse conhecimento? Teve. Mas foi um conhecimento que ficou numa torre de marfim. Pouquíssimos tiveram acesso a ele. Tá certo. E o que existe hoje, ou o século XIX, né, foi justamente o que embaçou, o que colocou por terra todas essas conclusões da doutrina espírita, foi o medo causado, isso por parte de alguns, né, que as ideias contidas no céu e inferno desestabilizasse uma ordem existente que satisfazia poucos. É isso É a mesma lógica. que foi o maior medo. Agora, veja, eu estou falando de todos indiretamente. O Rustang, por exemplo, ele era um indivíduo que você nota pelas cartas que vão ser reveladas, está lá no Wilson Garcia, que era um indivíduo que se julgava superior a todo mundo, ele era bem de uma classe social elevada, o Pierrat também. Então, eles não aceitavam essa ideia, como que um operário vai ser igual a mim? Sim. Esse que vai ser o problema. É que a nossa evolução, ela acontece, às vezes eu acho que ela acontece mais rápido numa área e menos rápida em outra. E aí isso vai ocasionando essas discrepâncias. E se você olhar, a gente nunca pode esquecer, na própria época de Kardec, quando você fala desse movimento todo, você está falando de 5% da humanidade, ou da população francesa. Os outros 95% estão fora dessa brincadeira toda. Não, mas mesmo naquela época, continuou existindo uma estatização, uma Sim. hierarquia, e o medo deles foi justamente, o pessoal tem medo, que é um medo errôneo, porque se nós somos todos filhos do mesmo pai, o conhecimento ele tem que estar, a possibilidade de ser adquirida deve ser para todos. Para todos. Até porque não é todos que vão saber mexer com o conhecimento da mesma forma. Mesmo que você divulgue o conhecimento, não esconda nada, o que vai ocorrer? Uns vão aproveitar mais, outros menos. Isso vai ocorrer de uma maneira natural. O que é o que está ocorrendo hoje em dia? O que ocorre hoje em dia, não, desde sempre. É um medo, é você fechar, só o pessoalzinho meu que vai saber isso. Tipo essas ordens, tipo a maçonaria, o que ela prega? Mas eles têm um conhecimento espiritual muito grande. Tem, mas também eles não aceitam a pessoa com deficiência física. Se você tiver um defeito físico, você não pode fazer parte da maçonaria. E aí? Como é que fica? É a visão muito Contradiz tudo aquilo que né? eles estão aprendendo. Contradiz tudo aquilo que eles estão aprendendo. Então, eles estão indo pelo mundo das aparências. Como é que fica? Não tem, entendeu? O medo é o que vai. Você tinha, naquela época, tinha conhecimentos elevados, que tinha espíritos muito vividos, que nasceram em condições, muitas vezes, não propícias. Você vai pegar o Sócrates. O que o Sócrates era? Era da elite? Foi nada, ele foi para ele foi para a guerra, ele tinha uma empreiteira. Mas todos foram para a guerra, era obrigatoriedade em Atenas, todos irem para a guerra. Era a formação do cidadão, né? Mas ele tinha uma pequena empreiteira lá, ele era construtor. Sendo cidadão, teve uma época que o próprio Sócrates foi que comandou Atenas. Ele foi juiz em própria Atenas numa época, porque ele era considerado um cidadão, mas não fazia parte da aristocracia. Ele não fazia parte da aristocracia. São as castas. Ele não tinha condições econômicas como tinha muitos outros. E ele era um indivíduo que perturbava, porque justamente, apesar de não ter condições econômicas e tudo, era ciente e lógico que ele era o mais apto e o mais inteligente de todos naquela época. E mesmo com 70 anos, quiseram silenciar ele.
algo que o tempo mesmo se encarregaria e não ia durar para sempre. Acabou. Então, esse medo que as pessoas têm do conhecimento, modificar a ordem, não tem jeito, vai modificar a ordem, quer queiram, quer não. Eles estão tentando impedir aquilo que não vai ser possível ser detido. E outra, a gente pode nascer em várias condições sociais. Isso não indica nada. Justamente. Aí a gente vem com aquelas ideias estapafúrdias, desde sempre, por exemplo, Jesus. Ah, Jesus estudou com os essênios. Ah, Jesus foi no Egito. Gente, Jesus estava lá trabalhando junto com o pai dele e estava refletindo. Fisicamente estava trabalhando, mas é a mente dele. O que surgia de fora despertava aquilo que ele já possuía. Quando ele foi no templo e calou a boca dos sábios com 13 anos, quem ensinou ele? Quem foi? Ele já estava com os essênios, já tinha ido para o Egito. Quem que ensinou ele? Ele já trazia dentro de si esse conhecimento. Só que como tem a lei do esquecimento, isso daí vai sendo despertado paulatinamente. Ele não estava pleno de si, porque ele seria desobedecer a lei da matéria. E ele não veio desobedecer a lei da matéria. Ele veio numa embalagem, com lapsos de esquecimento, com tudo que nem a gente. Só que chega aqui, ele vai despertar aquilo que ele já possui em si. Então, enquanto ele estava lá trabalhando, ajudando o pai dele, o que ele estava fazendo? Estava descobrindo-se quem ele era. E uma hora ele pegou e falou, agora eu quero fornecer ao mundo o que eu possuo em mim. E foi o que ele fez, saiu para pregar. E deixar o recado que mudou o mundo. É assim, não tem como impedir. São idiotas essa turma aí. Eu falo, todo marxista e todo positivista está fadado ao fracasso. É um idiota encerrado em si mesmo. E ele está sendo condicionado por duas religiões, porque tanto o Comte quanto o Marx, o que eles criaram? Duas religiões. E o mundo material está dividido nessa briga dos dois aí. Não, É aquela coisa, né? É aquela coisa de querer ter a prerrogativa, a petulância, né? De ditar regras universais. Então, eu sei o que é bom para você. Então, né, eu acho que passa por isso também, né, Conte? Mas é legal, eu entendi o que você falou. Aquela coisa, quer ver, Guto? Vamos pegar um exemplo claro aqui que eu li hoje, até postei lá no meu Face. Pô, né? Todas as pessoas, quando querem manipular a gente, não importa quem vai pegar e vai falar palavras bonitas. Liberdade, justiça, todas as palavras são lindas, elas encerram. Só que a minha liberdade, a minha justiça, do meu ponto de vista. Você nota na hora que a pessoa está falando uma coisa, mas na prática é outra. Vamos pegar o cara, eu tenho o direito de não tomar vacina, eu tenho essa liberdade de não tomar vacina. Perfeito. Aí chega um cara que encheu a cara no bar e fala, eu tenho a liberdade de dirigir. Qual a diferença? Não, mas a lei não permite que você dirija bêbado, porque você pode atropelar outro. Bom, então a lei também não pode permitir que eu não seja vacinado, porque eu vou ser um foco de infecção para os outros. Qual a diferença? Nenhuma. Mas as pessoas não estão vendo que existe, que é tudo igual. Você quer proibir o cara de dirigir bêbado, você tem que proibir o cara também de não poder se vacinar. A não ser que exista um problema de origem física que não permite que esse indivíduo seja vacinado. Isso daí é o quê? 1 em cada 10 mil? 1 em cada 20 mil? Aí vai falar, não, mas não é assim. Não, pô, o Exército Brasileiro, na época da vacina no Rio de Janeiro, na década de 10, 20, não obrigou todo mundo a se vacinar na marra? E agora vem falar de liberdade? Ah, peraí, existe coisa. Mas o que é isso? É jogo. É jogo que as pessoas fazem. Não existe. E não estou criticando o governo brasileiro, estou criticando, por exemplo, o ponto de vista dos americanos. Que, bem ou mal, 25% da população, 20% da população americana não irá se vacinar, baseado na ideia de liberdade.
Mas aí, viu, Conte, assim, sem gerar polêmica, também nós temos que ver o interesse por trás, né? Porque a Sim, vacina, mas hoje nota, a não tô, vacina... você está falando da vacina. Você está pensando em qual vacina? Hã? Tem uma. Qual vacina você está pensando? Só Não, tem uma vacina. só Hã? tô falando agora. Não, não, não. Eu quero saber qual vacina você está Só pensando. existe Contra o quê? uma. A Dessa chinesa. vacina. Não, Não, você não não. entendeu. Qual É. vacina contra qual doença? Dessa doença de agora, o Não, mas eu estou coronavírus. pensando em todas. O americano não toma vacina contra poliomielite, não toma vacina SEB, não toma nenhuma. Ele não é só referência à Covid, ele não toma nenhuma. 20% da população americana não toma nenhum tipo de vacina, Mas, eu entendi. baseado no direito que tem à liberdade. Eu não estou nem questionando essa última vacina. Não, não, Esquece não. essa última vacina. O que eu Por ia que falar está é... voltando, por exemplo, a paralisia infantil? Por causa da liberdade de não querer impedir que a criança tenha paralisia infantil. Aprovada que a vacina contra a paralisia infantil resolve? Sim. Ah, ou não está? Por que não, Tá. eles têm o direito de não tomar. Mas Você aí tem o direito de fazer Mas com que você seu pode, filho que acabou de nascer. mas você pode resolver por você. Isso aí tem uma questão muito Não, mas além a disso. criança, Satiro, a criança tem 8 meses de idade. Ela vai resolver com ela como? O pai decidiu que ela não vai tomar. Acabou. mas aí a gente... Poliomielite, eu não vou deixar meu filho tomar, eu tenho esse direito. É minha liberdade. Peraí, você está julgando a liberdade do teu filho? Tá bom, tá vendo como o discurso é demagogo? Mas aí o cara Mas disse, aí, decide. Code, você voltou naquele ponto que você falou, aonde não existe o marxismo, positivismo, tudo isso são criações do homem que é imperfeito. Sim, mas, Nós mas os vivemos dois nesse são criações mundo, do homem existem que leis são que não abraçadas. são perfeitas. E aí, Mas o notas, aprimoramento disso não vem de um julgamento filosófico de uma lei do homem, não vai resolver, porque nós temos milhões de outros erros para todos os lados. A questão é, como é que eu chego no ponto aonde, obviamente, eu não preciso da lei do homem. Eu preciso, a própria moral do homem resolve. Porque senão a gente vai ficar apontando todos os erros da raça humana. São erros da raça não, eu humana. estou te falando, eu estou falando São dos erros, contrassensos, são tudo. mas todos os erros, o Satiro, da raça humana se escondem sobre vestimentas bonitas. Ah, mas aí pode. Não é, eu não sou tão desse lado, não. Eles se escondem Eu não não entendi. só Não, o em que cima você de falou, Conde? vestimentas Eu não entendi. bonitas. Tem o outro lado também. Não Não, mas é. peraí, eu não escutei. O que é que você falou, Conde? Eu não Eu falei entendi. que todos os erros que o homem comete, ele não fala que está errando, porque ele coloca ele embrulhado numa embalagem bonita. Sim, sim. Mas é o que o Kardec fala, porque o que é o mal? É o bem só para mim, para o meu grupo, para minha casa. É isso aí. Então, por exemplo, sem defender nada, mas também quantas coisas já tiveram de reação, né, que leva aquele cidadão a não querer tal coisa. Porque também, dentro do nosso sistema, as regras que são ditadas, elas não se aproximam de uma autonomia, elas se aproximam mais de uma heteronomia, né? E nesse momento ainda conturbado, é por isso que Kardec está falando, olha, agora os tempos são chegados, a moral, ela para eu poder escolher bem, o que precisa ter? Informação, instrução correta. O grande problema é que hoje, se a gente fizer uma revista pelo mundo, quem controla a mídia, quem controla a arte, quem controla a literatura, né? Aí você falou do Marx, mas você pega a escola de Frankfurt, quer dizer, a hora que você vai controlar tudo com interesse de direcionar, e aí o interesse de direcionar tem as perversidades por trás, você gera os embates. Então, eu acho que esse momento, quanto mais para eu tomar uma decisão para minha vida ou para minha filha, eu tenho que ter clareza nas informações. E aí eu tomar a decisão de uma maneira consciente. Se eu vou acertar ou se eu vou errar, vai ser uma coisa que vai depender do que eu conheço, né? Porque o desenvolvimento intelectual
ele vai ter que sair, ele é primeiro para eu poder fazer o desenvolvimento moral. Só que se o desenvolvimento intelectual é condicionado e me falam um monte de mentira, às vezes eu vou tomar a decisão equivocada porque eu não sei da verdade. Hoje, a ciência, ela é muito mais materialista e muito mais perversa do que... Mas já era, mas assim, Conde, só para te dar um fato para você lidar, que é nesse sentido aí. Se eu não me engano, parte boa da versão dos americanos às vacinas passa justamente pelo mesmo fato que está acontecendo agora. Que no passado eles deram vacinas e sugeriram que elas iam ajudar as pessoas. E essas vacinas não foram devidamente tratadas e criaram problemas graves, inclusive de deficiência física, em inúmeros americanos. Por quê? É o nosso melhor conhecimento. Tá bom, mas o melhor conhecimento não é o conhecimento exato. Satiro, eu concordo então, assim, com isso daí. Então, isso continua nos dias atuais. Tudo bem, mas eu concordo com isso do ponto de vista do que é novo. Do que já foi provado que cura, não. Por exemplo, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: você gera uma reação social a uma coisa que no passado foi mentira. Você vai pegar o cara que viveu aquilo. Pera, deixa eu. Eu concordo com você. Ou seja, você vai pegar um cara de idade, né? Que viveu aquele momento, era jovem, não teve problema, mas viu seus parentes morrerem, terem problema, porque isso existiu, né? Particularmente nos Estados Unidos, e ele não sabia o que ele estava tomando, ele teve problemas, ele não teve, os amigos tiveram, e você vai perguntar para esse cara o que ele quer fazer. Este cara é aquele que parou de tomar vacina naquela época. A opção dele... Por quê? Porque a informação que foi passada para ele não foi confiável e ninguém deu valor para que isso acontecesse. Agora, vamos voltar aqui. Mais ou menos o que o Paulo falou. Acho que eu estava assistindo, aliás, não sei se vocês puderam ver, eu acho que foi na participação que ele teve de domingo. Eu assisti gravado, mas vale a pena, porque... Uma coisa que é o espiritismo, por exemplo, como ele é apresentado para a Europa e como ele é apresentado no Brasil, como ele vai ser apresentado na África, que dependendo do jeito que nós abordarmos o tema, pode ter reminiscências por problemas culturais, certo ou errado. Justamente. Entender o contexto e entender a problemática para ver. Porque o que vai resolver isso? A educação. A instrução. E aí nós vamos ter que entender o contexto para ver como que aborda, para ver a coisa como é que funciona. E a coisa é complexa, né, Conde? Porque se você pegar, por exemplo, é um negócio complicado, porque se você pegar, falando da vacina, tem algumas vacinas de mRNA mensageiro, né? Ela foi inoculada no macaco, utilizado célula de feto abortado, né? E aquela pessoa que, por exemplo, eu não tenho, para mim não tem problema nenhum, mas assim, e o cara que não, da religião tal que não doa sangue, e o cara que é vegano, e os caras não sabem, porque as informações não chegam, ou aquela pessoa lê, fala assim, não, eu não vou tomar, porque isso tem célula de feto abortado e foi inoculado no macaco. Eu não quero, porque eu adotei para minha vida que eu sou vegano, por exemplo. Como é que você exige para o cara, falar, você vai ter que tomar isso? É um negócio complicado, pelas crenças ainda nossas, ainda muito segmentadas. Mas eu acho que a gente resolve isso, eu acho que é o caminho que Kardec está colocando nesse item 7, né? Que o progresso moral chegou agora, isso aí, e nós vamos ter que, dentro da instrução, reestabelecendo as novas ordens, né? Aqui, ó, tende a se estabelecer uma nova ordem de coisas. E os homens que são os seus maiores opositores, sem saber contribuir para isso. Quer dizer, esses embates que são o que Kardec coloca no item 3 dessa obra, né? Você tem o mal físico e o mal moral. E aí a humanidade vai contrabalanceando as aflições físicas com a inteligência e o desenvolvimento da ciência. E aí nós vamos ter que contrabalancear um outro problema que vai ser gerado,
que é a tomada de decisão em cima daquele momento, daquele planeta, ou daquela regionalidade, e que não é igual. A tomada de decisão do africano, ela não vai ser igual do americano e não vai ser igual do europeu, até por condições de... Acho que por um bom tempo, pelo menos, não será igual, porque nos falta conhecimento em muitas áreas. Porque todo problema que nós temos que colocar também é que tudo, hoje, no planeta, tem interesse comercial. E aí, nem sempre... É uma fase nossa, é uma fase que a gente vive. É uma fase. E que aí a questão é como superá-la, ou se superaremos, ou quando superaremos, só vivendo, só seguindo adiante e fazendo a coisa acontecer. Eu concordo nesse ponto aí. Mas eu acho que essas reflexões têm que continuar acontecendo. O que a gente não pode é querer determinar o caminho do outro. Daí é que eu acho que o discurso da liberdade, eu tenho a liberdade sim, inclusive de adquirir vícios. E é meu problema. Desculpa. O seu é aquele vício do torresmo. Não vamos falar. Não, isso aí é uma virtude que eu tenho. Você não entendeu. Eu sou mineiro. Torresmo é virtude. Pão de queijo e torresmo é virtude mineira, entendeu? Você tá equivocado. Tá lá, aqui todo, acho que no capítulo, acho que é 2 ou 3, acho que é o capítulo 2, desse livro aqui, né? Todos os males vêm, né, do excesso das paixões. Não, pois é, mas eu não estou apaixonado pelo torresmo. Eu sou apaixonado pela minha mulher, rapaz. Peraí, que história é essa? Agora, não tem nada melhor que o torresmo. As paixões, Satiro, você está confundindo. Você está confundindo amor, sentimento da alma com prazer do torresmo. E é estômago, o intestino, inclusive... Para falar com vocês, viu, racionais. Rapaz, eu só vou dizer o seguinte para você, o Marcão já tá te olhando de lado ali, porque tu falou mal do torresmo. E eu tô não, mas eu também tô nessa, é só para entender. A ciência já comprovou, é interessante isso. Mais um, Satiro, mais um. Tá vendo? Não, mas é sério, olha que legal. O intestino tem neurônio, o coração tem o neurônio e o cérebro tem neurônio. E aí eu falei assim, mas que raio, né? Mas aqueles neurônios do sistema digestivo, nós temos uma condição. Aí pega a Medimbihan, né? O hábito adquirido que influencia na faculdade de pensar. Agora, se você condiciona e o teu organismo tem a condição de gravar isso pelos neurônios, a hora que você encharca tudo isso e isso você extrapola, você passa a ser refém, em um certo período, do teu organismo controlando a tua alma. E isso é o vício exagerado. Então, estou falando da drogadição, do alcoolismo e do chocolate também entra nisso. O chocolate, garanto que tem gente que não acha que o chocolate... até fugiu. Ela até saiu fora. Mas tem um estudo sério, isso aí em rato. Puseram açúcar e a cocaína. Eles conseguiram tirar a cocaína, mas não conseguiram tirar o açúcar do rato. É impressionante a dependência do açúcar na nossa geração. Aliás, o problema nosso é a cana-de-açúcar, porque ela traz o álcool e o açúcar. Desgraças. Satiro. E ainda dá a palhazinha para você fazer um cigarrinho, né, de fumo. Pelo amor de Deus, planta amaldiçoada. Mas é isso daí, entendeu? Vamos um pouco mais em frente aqui, que tem com todos esses conhecimentos que vocês estão tendo aí, discutindo, vocês estão vendo que isso não vai ficar só para vocês, que isso daí tem que ser passado para as pessoas que estão próximas. Então, é isso que vai acontecer com essas mudanças que a gente estava lendo aqui no livro, né? A gente não pode deixar ser somente para nós temos que passar para todo mundo. E aí, amanhã, depois, alguém vai vir, vai falar, olha, o Arthur era um tremendo de um camarada super inteligente, ele pensava isso, o Satiro gostava muito de determinada coisa, fazia muito bem aquilo. Então, são assim, as passagens das pessoas no mundo
né, no tempo, é que vai deixando essas histórias todas que a gente vai mas- trazendo. E aí, Valdenice, é aquela coisa, né? A história aqui, a inteligência, o negócio, ela pode até comover, mas o que vai arrastar mesmo é a aplicabilidade disso na prática, né? E aí, porque o Espiritismo é legal por causa disso, né? Porque, primeiro, ele vai te dar a instrução. Agora, nós estamos aqui, nos tempos são chegados. O que eu vou fazer com esse conhecimento daqui a pouco, conversando com a minha esposa ou com a minha filha? Aí a aplicabilidade disso, porque muita inteligência mal intencionada vira uma perversidade com uma potencialidade muito grande. Eu não diria mal intencionada, mas mal aplicada, né? Não, mas com mal intencionada no sentido do egoísmo puro. Sim. Porque, né, na ganância... Do vício, né? Não querer também para o outro. Então, se eu não conseguir fazer com que o outro pertença, eu passo a ser um pai tirano, déspota, né? Ditador, né? Controlador, e aí eu gero mais malefício no círculo que eu vivo aqui pequenininho, ou da minha empresa, né? ou de onde for, porque eu não dou conta, embora eu saiba, eu não consigo aplicar. Então, eu acho que o grande segredo disso aqui é nós estudarmos realmente, mas eu acho que Santo Agostinho entra aqui, que eu começar a fazer autorreflexão, compreendendo o que eu já enxergo de mentira e eu tentar virar a chave para viver a verdade. Essa é o desenvolvimento moral, que não é de uma hora para outra. É um negócio... Mas é isso. Porque as pessoas vão estar vendo as tuas mudanças, você não necessariamente vai fazer essa mudança 100% e fazer com que as pessoas mudem 100%. Mas que você faça alguma alteração dentro de você aí. Obviamente que quem está próximo de você vai estar vendo isso e vai estar fazendo também, né? Vai estar incentivando a fazer essas alterações. O que eu acho é o seguinte, assim, hoje a gente estava discutindo lá no Céu e Inferno. Só para aproveitar a tela aí, ó. É aqui, ó, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, encontra-se animada de ideias, de sentimentos distintos dos que a geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo... Você falou há pouco. E viverá na história. Então, conseguir fazer isso, né? Cada um de nós aqui, e aqui eu me incluo, porque os meus defeitos eu consigo enxergar, né? E não é pouco, não. É o que você falou há pouco, de repente, né? Você fala daqueles caras lá atrás que foram super inteligentes, né? Eles poderiam, em algum momento, eles fizeram o que você está fazendo agora, refletindo sobre as coisas. Olhar lá fora, lá na natureza, vendo que essa chuva traz um tremendo benefício para muitas coisas e para outras também, né? Então, um pouquinho de cada um é que vai fazendo esse progresso todo, essa mudança toda, né? Eu desenvolvi hoje um raciocínio com o pessoal lá no Céu e Inferno de manhã, até a Sueli saiu com uma palavra, acho que bem colocada, e que eu queria trazer aqui para a gente. Como a gente viu aqui na obra, um pouco antes, os tempos são chegados desde a época de Kardec, ou seja, 150 anos atrás. Tá? E do outro lado tem aquela frase, como é que é, Ju? Nós estamos na infância moral. É isso? Infância moral? Adolescência? Infância? A gestação da moralidade. Pior ainda, é que eu sou apressado. Justamente essa é a palavra. Eu sou ansioso, entendeu? Como eu sou um cara ansioso, eu quero nessa vida adquirir todo o conhecimento e todas as virtudes e toda a evolução moral que eu tenho. E aí eu esqueço que eu venho de 1 milhão de vidas e tô indo para uns 10 milhões de vidas. E que nessa gestação moral que eu nem nasci ainda como criança. Ou seja, a distância da minha evolução. Aí você fala assim, será que eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso? E esse conhecimento é o que vai me tirar da gestação e me levar a ser um adulto? Assim? No estalar de dedos? Então assim, eu acho que
a gente tem que só considerar esse aspecto de evolução no tempo, no sentido de que, sim, as coisas que nós fazemos são muito mais lentas. Aí a gente sai ansiosamente querendo fazer pelos outros. Ou seja, a mensagem nossa do Espiritismo é clara. Começa fazendo por você. Para de se preocupar em querer fazer pelos outros. Entendeu? E aí, aí eu começo a perceber que toda vez que a gente quer fazer pelos outros, não interessa se é seu filho, se é teu amigo, se é a sociedade. Toda vez que você quer fazer pelos outros, dá caca. Entendeu? Toda vez dá caca. Então, e você também esquece o seguinte: tu deve estar com o tempo sobrando, né? Praticamente ser perfeito, espírito puro, porque se tu não tem nada para fazer por você, você prefere fazer pelos outros, né? Digamos assim, você deve ser um dos gênios que vem para cá. Porque, que eu saiba, eu tenho um monte de imperfeição que eu tenho que cuidar ainda. E não vai dar nessa vida e nem nas próximas milhares de vidas. Eu vou ter muita coisa. Que essa ansiedade vai movimentar um monte de hormônio dentro do teu organismo que vai estar trabalhando com esses não, mas eu tô falando até da ansiedade metaforicamente, no sentido de que a gente fica querendo, a gente se acha que nessa vida a gente vai dar um passo de gigante. Não vai. O Torresminho vai continuar por milhares de vidas na minha vida, entendeu? Quer dizer, enquanto houver porquinho, vai haver Torresminho do Satiro, entendeu? Eu vou continuar gostando de Torresminho. Mas ô Satiro, é uma coisa que eu acho que interessante que você está colocando aí, porque os tempos são chegados, eu entendo assim, olha, a humanidade da Terra aqui, o planeta Terra, nessa humanidade, ela chegou num patamar, na sua maioria, que tem a condição de entrar. De fazer isso, aí é perfeito. Isso não quer dizer que vai acontecer. Que é o exemplo que eu quis trazer, que lá para trás, aquelas personalidades que já estavam em outras condições, né? Em todos os momentos, porque você tem, os tempos são chegados agora para a maioria da Terra, que está em condição de entender e compreender isso, mas isso não significa que é só agora que eu vou ter a condição de me transformar e que não poderia ter sido antes, e que eu só vou ser feliz a hora que esses tempos chegarem. Porque senão eu estou utilizando regramento externo, confundindo com... Aqui é apontamento de conhecimento e posicionamento generalizado, mas individualmente, cada um pode e deve estar, e pode ser, inclusive, pode ser feliz, né, acertando moralmente com todas as nossas ainda inferioridades. Não somos superiores. Mas a gente acerta em alguns pontos e em outros é inferior. De resolver, porque senão eu vou interagir com o plano espiritual numa reunião mediúnica para conversar com o espírito para onde eu vou. O que eu tenho que fazer? Porque aí eu tô. Porque senão nós vamos cair naquela parte do dogma da igreja, onde nós, na encíclica, lá, acho que, sei lá, 1024, do Concílio do Vaticano, o Conde sabe certinho esse negócio, aí vai lá, fala assim, olha, todos são inclinados ao mal e precisa do intercessor na Terra. Então, a gente tocar isso, eu vou falar, mas o tempo não chegou, eu ainda tenho essas imperfeições, isso aí eu vou deixar para outra vida, né? E aí, na hora que o espírito falar assim, alguma coisa, o meu anjo da guarda vai me ajudando, né? Então ele vai servindo de muleta. Então, é legal, porque porque o velho mundo, tem o velho mundo, o mundo que o Conde trouxe, que é o mundo externo, mas aqui também eu vejo que é o nosso velho mundo. Sim. Não, ainda é o nosso. Ele já pode ter ido nas aparências, mas nós carregamos muita coisa dele. Devagarzinho e melhorando paulatinamente. E o que a gente já enxerga de erro, não insistir nisso. E não é muito complicado. Né? O duro é que a gente condicionou, nós criamos o mundo velho e o mundo novo. O mundo velho é como que você dominava as pessoas, como que você conduzia as pessoas, pelo medo. Sim. Não é? Então, lá na Revista Espírita, ele vai falar,
Agora, né, os tempos são chegados, onde é o tempo da liberdade de escolha, da liberdade de ação, onde você fundamenta suas escolhas no seu desenvolvimento, no seu senso moral, naquilo que você tem capacidade de compreender, porque a base é uma fé raciocinada pela razão. Então, Isso. eu entrego Esse é o a minha caminho que nós inteligência temos. racional. E o velho mundo, né, se condicionava as pessoas pelo medo, pela ignorância, pela falta de oportunidade. Então, é tudo isso que ele está falando que vai ficar para trás. Porque se você falar assim para a pessoa, se você fizer tal coisa, Deus castiga, a pessoa vai rir. Não, então não interessa ser Mas, Deus. viu, fazer um recorte aí no que a Juliana falou, se a gente ler o capítulo Inferno, Céu e Inferno, vai notar que na Antiguidade Clássica, a ideia que se tinha do inferno, ela assustava, mas assustava pouco. Quando veio a cristandade, o inferno ele piorou, viu? Parece que foi uma administração... Melhorou a administração infernal. Melhorou. Eles criaram o inferno, porque o vulcano, bem ou mal, o cara estava lá no inferno, mas o vulcano não estava nem aí para ele. Mas na hora que enfiaram o Lúcifer, nossa, o Lúcifer... Deu um up, mestrado ali. Já criou lá, botou numas panelas, ele curtia, e ainda botou o pessoal do paraíso assistindo o pessoal do inferno sofrendo. É verdade. Então, é muito pior. Mas é tudo santo, não é tudo santo lá no celestial. Então, pois é. Vamos em frente que essa... O que eu quero dizer é o seguinte, é uma reação à mudança. Sim. Sempre que a gente pega, quando vai ter uma mudança, o que ocorre? Existe uma reação que tende a radicalizar para tentar ainda prender pelo medo. Isso. Não, essa reação, eu acho que a diferença de hoje para o passado é simplesmente que hoje a gente, por exemplo, o espiritismo, a gente reconhece mais facilmente isso. Mas sempre existiu isso. Então, mas veja, quando surgiu a doutrina espírita, o que era? O que o Kardec tinha provado? Tinha provado que não é nada disso. Aí o que enfiaram? Arma, medo, umbral. Já criaram umbral, e umbral não é... Não, e foram numa progressiva, né? Já tem umbral, já tem... Nossa, outro dia eu morri de rir, que eu não sabia, né? Eu nunca tinha lido aquele Violeta da Janela. Nunca li também. Não, nunca li, mas aí o cara me contou uma coisa que eu não tinha visto em nenhum romance espírita romance medíocre que eu tinha lido. A personagem principal faz cocô no plano espiritual. Esse primeira vez, papel higiênico, neve? Ninguém descreve banheiro no plano espiritual. Opa, Violeta Janela já cobriu esse vácuo. Não, e se você for reeditar o livro nesses tempos, eles vão botar lá a propaganda de neve, entendeu? Nessa página daí, que é para faturar uma graninha, entendeu? Mas qual que é o papel higiênico? É neve? Deve ser, só pode ser. Primavera? Não, deve ser neve deve ser um branquinho desse aí, aquele primavera antigo. Nossa, tem isso no Violetas na Janela, Conde. Eu li há muitos anos, eu não lembro disso. Eu não li. Não lembro. Falaram para mim, olha, que a Patrícia faz cocô. Eu não lembro desse detalhe. Essa é ótima. Eu me atentei a essa isso. Essa é boa, eu não li não, mas essa foi gostei. Essa. É só baixa no PDF aí, põe a palavra que vai... Eu não sei como é que tá, viu? Vamos botar cocô, mas pode estar de outro jeito. Vai os sinônimos, até achar. Põe banheiro, alguma coisa. Se tem PDF disso? Deve ter, né? Eu nunca baixei, não. Da Vera Lúcia, eu sei que tem aquele primeiro romance dela, Reconciliação, tem. Que é bem escrito, né? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. Essa discussão vai até o final. O Arthur já leu aí essa parte. Agora o pessoal, eu tenho que ler de novo Violeta para achar essa parte. Eu vou ler de novo. Mas eu não sei. Violeta cagona. Mas eu não sei, eu não sei aí na região daqui, né, da nossa região, teve muita história de suicídio
que é em cima dessa Eu já ouvi literatura. essa história, eu já ouvi isso aí. Aqui teve Muito jovem, né? Muita gente se suicidou, aparentemente, por causa dessa obra daí. Olha só que beleza. pelo menos querendo aquele negócio, né? É. É igual muita gente se acidentou, via o Superman, punha uma capa, queria sair voando. É a mesma. Não, é verdade. Isso é verdade também. Essa história de saltar do prédio com uma capa que nem o Super-Homem, eu vou conseguir. Muita gente se machucou muito, cara. Que saltou do telhado de casa. Parece que é piada, mas é verdade. Nos anos 50. Não, eu tinha uma amiga na infância que ela pegou e saltou da laje com uma capa. Se esborrachou toda, né? Aí ela estava vendo aquela série do Batman e viu o Coringa pulando com o guarda-chuva. Ela pegou e falou: foi aí que eu errei. Desculpa. Meu Deus, vamos em frente. Isso é verdade. Graças a Deus que o conhecimento nosso melhorou um pouquinho, né? Hoje em dia, né, a gente já sabe o que é efeito especial, né? Então vamos embora em frente. Então, aí, bom, vamos lá, 7 ainda. No entanto, todos sabem quanto deixa a desejar a atual ordem das coisas. Olha nós aí falando. Após, de certa forma, ter se esgotado o bem-estar material que a inteligência pode produzir, se compreenderá que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Entretanto, sem poder ainda definir claramente, trata-se do trabalho íntimo que se opera pela regeneração. Voltou para dentro, né? Tem-se desejos, aspirações, que são como pressentimento de um estado melhor. 8. Contudo, uma troca tão radical como essa que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há uma inevitável luta entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio restabelecido. Assim, da luta de ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes materiais. Os cataclismos gerais eram as consequências, estado de formação da Terra, e atualmente não se agitam mais as entranhas do globo, mas as da humanidade. Ou seja, mais ou menos o que a gente falou, né? A gente vai continuar nesse embate por algum tempo ainda, né? Estamos na gestação, para que a gente possa superar essas perturbações que nós mesmos criamos, desses conflitos, se ajustar, se melhorar intimamente, né? Se melhorar intimamente, né? O Arthur, acho que você, um pouco antes a gente já falou sobre isso, né? A melhora do mundo, a regeneração, ela não é material, né? Aquele negócio de carrinhos voadores, né? Os Jetsons, né? Não é aquilo. Ela é íntima, né? E as pessoas também tem a questão, amigo, de uma destruição, de Deus destruindo toda a humanidade, porque isso é um ponto verdade. importante, né? Que a gente aqui tem muita gente falando isso, né? Não será no julgamento final, Deus vindo destruindo a humanidade, né, e construindo um mundo novo e restituindo corpos. Então, aqui ele está falando, né, no dizer dos espíritos, as comoções físicas da Terra já se passaram, que foi nos períodos que a gente estudou no capítulo 7, no esboço geológico. Hoje, né, esse cataclismo será nas ideias. O homem já tem, inclusive, conhecimento, né? Para superar. Ou seja, eu sei que existe tsunami. Eu consigo me proteger do tsunami. Sim. Eu consigo fazer muito melhor que antes. Que essas comoções, elas são locais. Por exemplo, né? Esses dias aconteceu um vulcão. Então, ela não é essa comoção não é algo que afetou a humanidade inteira, foi local. Então, ele fala, esse tipo de evento pode realmente acontecer ainda, né? Mas não um cataclisma geral que destruiria a humanidade, né? Não é essa
a forma que Deus vai atuar num processo de regeneração. O paradigma mudou. O E paradigma... sem dentro da lei, né? Deus atua por leis. E cada parágrafo, tem bastante pano de fundo, né? Tem bastante camadas. E interpretações erradas. E você vê que o que o Kardec está colocando, né? É o que consola. Né? Olha, o Deus não é um vingativo, o mundo não vai te destruir, né? E te dá as referências e as ferramentas para que a gente possa ter a evolução, a autoiluminação, retirar esses excessos de ganância, de egoísmo, de orgulho. Então, tudo isso é uma ressignificação que a espiritualidade está tentando apontar, porque, olha, não entrem em desespero, porque o desespero vai gerar muito mais comoção agora do que o próprio cataclismo lá do começo. Nós demos 2 exemplos aqui do Violetas na Janela e do Super-Homem, né? Que a pessoa, levando por uma ideologia ou por uma imaginação, ela acabou se prejudicando de alguma maneira. Então, isso são exemplos pequenininhos, né? Então, o que o Espiritismo está tentando apontar? Falou, olha, vamos entender direitinho, vamos ter agora com a inteligência e o discernimento e o desenvolvimento da lógica, do bom senso, vamos encaixar tudo isso, né, para que a gente possa superar sem muito transtorno, porque não precisa ser com dor moral. Pode ter dificuldades e flagelos e mal físico, mas não necessariamente. Nós temos que ter um mal moral. O mal moral é opcional. Então, a gente pode descomplicar muita coisa. Né? Eu acho que isso que é esse apontamento, essa luta entre as ideias, né? Esses conflitos, né? Que nascem por essas perturbações temporárias, às vezes eu me pego muito nisso, né? Porque como eu tenho a gente condicionou muito, então várias vezes eu estou me pegando fazendo uma tirania dentro de casa, ou querendo pôr regra para o meu irmão, querendo agir de uma maneira que eu falo assim, mas poxa vida, eu estou aprendendo de um jeito e eu não consigo ainda aplicar isso, né, na prática. Então, e aí eu respiro, né? Não sei se eu já falei aqui, tem o meu irmão lá que já me ligou essa semana de novo, porque fica no crack. Às vezes, você vai fazer a intervenção involuntária, quer dizer, pior, ele fica mais bravo, aí você tenta abordar de uma outra maneira, lendo agora tudo isso de novo, falando, não, estava equivocado, vou tentar dar uma liberdade, mas apontar um caminho de solução, então ficar mais naquela condição de apoio, né? Olha, estamos aqui, que é difícil, porque o que eu quero? Eu quero do meu jeito, né? Então, eu vou controlando a minha filha por dor e prazer. E, às vezes, eu vou controlando a minha esposa por dor e prazer. Às vezes, eu quero mandar na minha mãe por dor e prazer. Então, tudo isso é legal porque a gente vai começando a ver em nós mesmos o quanto ainda isso é presente. Né? E aí, é tentar respirar, entender o outro. Né? Agora... O concorrente não é o inimigo, eu não preciso fazer mal para ele. Você começa a ter mudanças de comportamento. São pequenas coisas, né, que a gente vive. Saindo do processo de competição para o processo de colaboração. Isso não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil porque a gente condicionou. Nós temos hábitos adquiridos, né? Largar. A Juliana saiu, mas eu vou falar de novo. A cocaína e o açúcar foi feito experimento pelo rato, né, e foi comprovado cientificamente que para tirar o açúcar é mais complicado. Ratos comem barras de chocolate inteiras, mas não largam a barra, só largam a cocaína. Mas é coisa assim, só para a gente entender, né, que como que às vezes os hábitos adquiridos podem dificultar as nossas vontades e ações. É o peso da matéria sobre nós como espíritos, que é uma barreira que a gente tem que superar. Às vezes eu vou dar o dinheiro para minha filha, porque assim, você tem que gastar desse jeito. Arthur, no próprio processo, né, da dependência, a gente tem um tratamento que você foca nos hábitos,
né? Depois não sei se tu conhece o trabalho do José Carlos, eu vou te mandar no seu WhatsApp. Ele tem um programa, eu gosto muito, muito dele, do Alexandre. Eles trabalham com recuperação. E eles já ajudaram, né, muitas pessoas que eu conheço, acompanho o trabalho deles. O curso com eles é fantástico. O Alexandre tem um livro que chama Faces e Vozes da Recuperação, trazendo depoimentos, histórias, tipo, que é possível você se recuperar, você sair disso, né? É muito bonito o trabalho deles, eu admiro muito o trabalho deles. E o programa eu vou compartilhar com você, fala exatamente sobre a desconstrução dos hábitos no processo de DQ. Depois eu te mando. Não, me passa. E não sei se tem aquele 12 passos, né? Dos narcóticos 12 anônimos. passos, E é interessante, essa obra é uma obra que foi passada pela espiritualidade por uma pessoa que estava no hospital, quase que uma psicografia. O NA, que também passa, são 12 mudanças de comportamento diário. Eu não sabia, não. É muito bonito. No curso eu já li, deles, mas eu não sabia que era essa a origem. E se não passar... Mas você vê que interessante, né, Satiro? Nós estamos falando de uma dependência extrema, mas serve para nós. Se ele não desconstruir, não ressignificar todos os hábitos, ele não consegue avançar na reinserção social, porque ele tem que descondicionar. É uma coisa muito... Não, como os hábitos, realmente o Mehdi Bihan estava assim, ele acertou, né? Como isso interfere e muito nas faculdades de pensar, principalmente quando você extrapola isso de uma maneira gritante. Nós estamos indo para os extremos, né? Mas que é mais fácil para entender, né? É que eu só vou voltar na minha máxima que eu tenho pensado muito ultimamente, que é essa que eu comentei com vocês. Menos ansiedade e mais paciência por algumas vidas, entendeu? Algumas encarnações, desculpa, a vida é uma só. Algumas encarnações, entendeu? Menos ansiedade, porque a gente... E a ansiedade, ela está ligada a um processo de culpa também, né? Sim. Então, ó, eu fui para o Uruguai, tinha lá assim, ó, menos sal, mais vida. Era uma determinação do governo, né? Ah, é? Legal. E aí depois eu vim para cá, eu estava escrevendo um texto, falei, menos culpa, mais vida. Porque é um negócio assim, bem interessante. Bem diretamente ligado, é verdade. E outra coisa, foi analisado 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos agora, numa massa de morte por Covid de 584 mil vidas. Primeira causa morte, a obesidade. Você me falou. A segunda causa morte, o medo e a depressão. E aí, se você for pegar assim, e o que leva a obesidade? Ansiedade. Então, a ansiedade e o medo, ele era a segunda causa-morte dessa massa de gente, né? Então, é um negócio... Olha como que o espiritismo é atual, porque o que o espiritismo está atuando e está pegando? Olha, o medo no seu não íntimo serve para as qualidades do desenvolvimento da alma. No seu íntimo, né? Está olhando justamente para os problemas que nós temos essa de nós e nós trazemos para a gente. Ou essa angústia, nessa depressão, com essa pressão externa desse Deus vingativo, por exemplo, que a Juliana falou, é terrível o negócio. Dá para ir mais um pouquinho, né? 9. A humanidade é um ser coletivo, onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos, com a diferença de que com estes ocorrem de ano em ano, e naquela de século em século. Nessas evoluções que se seguem através dos tempos, vemos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Com os movimentos parciais, existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira, né? Ou seja, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Como uma família com vários filhos, caçula, berço,
e o filho mais velho 10 anos. Uma década depois, o caçula fica com 10 anos e o mais velho 20. O primogênito terá 20 anos e será homem, enquanto o menor terá 10 anos e, mesmo amadurecido, ainda será criança. Bebê, criança, criança, adulto. Maturidades diferentes. Ao seu tempo, porém, será também adulto. Assim ocorre nas diferentes partes da humanidade. As atrasadas avançam, mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas. Acabou aqui o item? Acabou. Então, é interessante essa questão aqui, né? De que a gente tem que ter essa proporção, né? Aonde, se o indivíduo pode evoluir ano após ano, por menos que ele evolua, a coletividade leva séculos para evoluir em conjunto, porque isso é uma evolução que não acontece ao mesmo tempo para todo mundo. É aquilo que a gente falou, né? A gente tem todos os níveis de evolução espiritual na Terra, né? Junto conosco aqui, em diferentes níveis. Então a gente tem que ir para mudar a humanidade inteira, a gente tem que ir por partes, e não dá para você ir puxar uma parte ou atrasar a outra. Você precisa esperar que todo mundo passe por isso, né? Aí que eu digo, sem ansiedade, cuidado, sem ansiedade, porque a ansiedade não vai resolver nada, né? Aí, essa é aquela parte que a Ju comentou, né, Ju? Sobre essa evolução. Acho que esse é o aspecto, né, que você falou. Tem algo mais? É que ele dá esse exemplo, né, nos itens anteriores. Aí ele compara, né, a gente saindo da adolescência e entrando na fase adulta. A gente não dá um salto, é um processo de construção, né, para a gente poder ter maturidade para assumir as responsabilidades numa vida adulta. Né? Mas não adianta a lei falar assim para mim, aos 18 anos você é maior de idade, é responsável. Isso. É determinista? É assim que eu amadureço? Não é. Não é. É uma construção que a gente vai fazendo. Às vezes a gente na fase adulta comete alguns erros, né? Que a gente fala, puxa, foi um erro bobo, infantil, mas a gente está no processo de aprendizado. Tem um aspecto que um tempo atrás eu ouvi e eu dei muita gargalhada, que tem a ver com isso. Que é o seguinte, o pessoal está dizendo hoje, não sei se vocês já leram isso, eu li sobre isso, mas eu não perdi, de que a adolescência hoje do jovem vai até os 25, 30 anos. Já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Ou seja, aquele adolescente nosso, então, o jovem de 25, 30 anos. Aí o que eu pensei na época? Eu falei assim, ó, se você vai tomar por ordem o desenvolvimento espiritual nosso, ó, meu filho, desculpa, mas deve estar começando aos 80 ou 90, a adolescência. Porque a gente está mais na criança, no prematuro, no bebê. Aí lá para os 80, lá pelos 60, a gente sai para a criança, porque, pelo amor de Deus, entendeu? Então, se for seguir nesse parâmetro, a gente... Hein? É relativo, por exemplo, os judeus tinham aquela festa dos 14 anos, né? Quando o adolescente... Sim, tem ainda, né? Tem ainda. Tem, então. O Bar Mitzvah. Chico Scarpa fez 60 esse ano aqui. Agora que esse é da adolescência. Pois é, mas é o que eu tô falando. Se você for seguir por esse tipo de parâmetro, mas que seja o parâmetro da evolução, porque o que eu li no artigo, mais ou menos, é o seguinte, é que a responsabilidade, uma série de itens que a gente fala, que estão ligados à nossa evolução, né? Como elas se provaram que estão demorando mais para acontecer, eu falei, bom, se tu for olhar por esse aspecto, eu só vou entrar na adolescência aos 80, 90 anos, se é que eu vou entrar, entendeu? Se é que eu vou entrar na adolescência. Porque esses itens, como é que eu garanto que eu tenho eles, entendeu? Acaba virando uma interpretação social, uma mera interpretação social. Mas as pessoas se apegam a esse tipo de coisa para tomar decisões, para fazer as coisas, né? Esse é que é o ponto que eu acho que a gente tem que refletir, assim, até onde eu posso me apegar a isso. Aí, na minha opinião, né, que é o capítulo que eu mais gosto, é aquela história do bem e do mal. Não olha para fora, olha para dentro de você. O que você tem que fazer?
qual o seu ato do dever e se desenvolva, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro caminho, não é o único. E aí você pode, depois o coletivo vai vir naturalmente, eu acho. O coletivo, a preocupação com o coletivo acaba vindo naturalmente, entendeu? Porque é óbvio que Deus não colocou dentro de mim coisas que motivam o meu egoísmo e o meu orgulho. Não é nesse sentido de olhar só para você. É no sentido do bem na natureza. E isso envolve a sociedade, né? Então acho que é muito mais por aí do que você ficar procurando padrões, regras, procedimentos externamente, entendeu? A gente tem que aceitá-los, porque optamos por viver juntos, mas eu não preciso usá-los para me desenvolver, né? Acho que a gente tem que olhar para outras, senão acho que isso até atrasa a gente, né? A gente vai ficar olhando muito uma coisa externa, e isso não leva ao desenvolvimento necessariamente, só porque é algo que a maioria está fazendo, né? É aquela história, aquela velha frase da minha avó: meu filho, se todo mundo se jogar da ponte, não se jogue não, entendeu? Não é porque todo mundo se jogou que você vai se jogar também. Então faça uma escolha diferente, né? Mas aí as crianças já deram uma contra-resposta, você já viu? Okay. Quando a mãe fala, todo mundo foi bem na prova, ele olha e fala assim, mãe, mas eu não sou todo mundo. Pois é. Mas esse aí é o aprendizado. Você vê como eles já aprenderam lá atrás com nossos avós, esse negócio de... Ó, tá vendo? Não se joga da ponte, não. E se jogar da ponte, não sei se vocês sabem, né? Mas não tem a ver com se matar. Tem a ver com aquela história de você tomar banho do rio e se jogar da ponte. Vocês nunca fizeram isso? O Arthur deve ter feito, eu fiz também. Ou seja, que a mãe não queria que o cara se jogasse, que o guri se jogasse da ponte para tomar banho no rio e voltasse todo sujo para casa. Então, se seus amigos todos se jogam, não precisa você se jogar também. Já me explicaram isso. Era isso que a minha bisavó falava pro meu pai, entendeu? Falava assim, não se joga. Por quê? Porque ele saía da igreja todo arrumadinho, todo bonitinho, ia passear no campo. Tem coisa melhor no calor de Minas Gerais do que você se jogar no rio? Era o que meu pai fazia. Minha avó não gostava muito não, entendeu? É verdade. Meu pai me contou isso. Falei, meu filho, isso aí tem a ver com isso. Falei, é, pai? Falei, é. Aí minha mãe sempre me falava, porque todo mundo se joga da ponte, você não tem que se jogar também não. Tipo assim, pelo amor de Deus, não se joga com a roupa da igreja não, pô. Eu ri, até hoje eu rio. Quando meu pai me contou isso, eu dei gargalhada. Falei, meu Deus, eu achando que é o cara se matar, né? Não, não é não. É porque vai sujar a roupa da igreja mesmo, entendeu? Faz parte, né? Estamos no 9. É isso aí? Nenhum outro finalização, não? Que acho que já deu mais ou menos o nosso horário aqui. Ou dá para ir mais adiante? 10. A 10? Vamos lá, 10. Não, falei que falta 10 minutos, mas vamos para 10. Então vamos para 10. A humanidade chegada ao período adulto tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas, compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos, em busca de novos e mais amplos horizontes. É nesse preciso momento em que se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce, que homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio pelas doutrinas do neantismo. Aí tem uma nota aqui, doutrina do nada, niilismo, né? Nota do Paulo. E do materialismo, estranha aberração. Esses homens que pretendem empurrá-la avante, esforçam-se em circunscrevê-las no limite da matéria, da qual almeja escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem, e lhe mostrando a queda, nec plus ultra, só lendo a nota aí, expressão latina que significa nada além.
Não, É legal aí, né, Satiro, porque Kardec está trazendo realmente agora o desenvolvimento das qualidades e as potencialidades da alma, né? E aí, quando você represa muito isso, você gera transtornos, né? O transtorno de ansiedade, de depressão, que hoje talvez 90% das doenças psicossomáticas, né? É uma estatística. Com esses ensinos, o que a gente vai vendo? Quando você tem uma vida 100% material, ou quando ela vai para a parte do sentimental, e ela acaba sendo preenchida pela doutrina do nada, ou um outro materialismo, né, que você não ter nada além, então tem, de um lado, uma tensão que se a gente pode dizer, um determinismo, que é o progresso, né? A única coisa que a gente pode dizer como determinismo que a gente tem é a nossa evolução, é o nosso progresso, é o nosso desenvolvimento, né? Não vamos conseguir barrar isso, mas cada vez que a gente represa e não trabalha as potencialidades da alma, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma tensão muito grande do lado material. E isso vai eclodir de alguma maneira. Então, olha lá, a vida intelectual transborda, né? O sentimento da espiritualidade floresce. Mesmo que a gente não tenha essas condições, vai ter que ser criado porque vai ser uma exigência, né? Então, o Espiritismo ele vem, talvez, hoje, como uma única ferramenta esclarecendo, né, a importância do desenvolvimento e da educação das qualidades da alma, né? E aí, por isso que o Espiritismo não pode ser religião. Ele tem que ser as bases filosóficas, científicas e morais para todos os povos, porque senão não vai dar certo, né? É uma bagagem de poder ter um embasamento para desenvolver todo o resto, né? É uma pedra fundamental, né? Que é a base do edifício, né? Então, esses princípios, mesmo que ela venha repaginado com outro nome, mas os princípios, por serem leis divinas, leis naturais, elas são verdades. E aí não dá para driblar isso, né? Então, eu acho que nesse sentido é que o Espiritismo vem aí como uma ferramenta fantástica para que a gente possa remodelar isso, né? E encarar a próprios jovens, né? Porque muitas vezes, na autonomia dos pais que têm o dever de educar os filhos, porque eles têm uma dependência, muitas vezes a gente, na proteção excessiva, por querer fazer um bem egoísta, tem uma consequência mal, porque você vai postergando, você não tem uma maturidade emocional, né? Você não tem uma maturidade, estou generalizando, né? E aí, como é que você corrige isso? Com esse olhar, né? Para a gente poder ressignificar tudo isso realmente e transformar nós, né? E depois os nossos e assim por diante, né? E não ao contrário, né? Porque muitas vezes a gente quer, o presidente tem que resolver o problema nosso, o prefeito tem que resolver o problema nosso, e a gente fica naquela passividade, né? Que é o que Kardec combatia. Não, olha, agora o desenvolvimento moral é um ser ativo, né? E uma obediência raciocinada. Concordo contigo. Eu acho que tem esse conflito, pode não ser único, mas esse conflito existe, né? A gente tem uma lei dentro de nós, por exemplo, a lei do progresso, que você citou, que nos leva a querer fazer progresso. Mas fazer progresso no quê? Só naquela vida material e quando chegar no final não tem nada além? Quer dizer, para quê? Então, para que eu preciso fazer progresso se eu vou chegar num ponto e não vou ter mais uso nenhum para isso? Ou o que é o progresso pensando dessa maneira? E por aí afora vai, né? Isso aí eu acho que gera conflitos, que é nada mais que você viver entre esse conflito do espiritual com o material, entendeu? Que acho que obriga a gente a pensar, né? Obriga a gente a desenvolver algum conhecimento onde a gente encontra um conflito. Dizendo, peraí, mas como é que é isso? E aí eu tenho que buscar alguma coisa que me responda isso.
Acho que essa busca, ela vai existir sempre. Ela E pode vai- ser e vai suficiente forçar. ou não, mas ela vai existir. E vai forçar cada vez mais a sociedade regulamentar suas leis mais próximas das leis naturais. Conforme a gente vai trombando e tendo conflito, é um carrinho de bate-bate, né? Você vai corrigindo a rota e vai acertando até ficar mais alinhada com as leis naturais. E isso não é, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte do aprendizado. E o erro também é uma coisa que faz parte e ela não é didático, né? O erro é nós não vamos didático. para o inferno por causa disso. Isso precisa ser desconstruído. E Deus não vai me castigar porque eu errei, né? Essas coisas que Kardec vem reformulando. Um pouco de que vocês falaram foi o que o Satiro falou há pouco, né? Dos jovens estarem mais tempo nessa parte de adolescência, né? Tá mais lá na frente. Então, são os estudos que estão acontecendo, que os nossos jovens estão saindo de casa com mais idade, né? Antes queriam se sair com 21, 25 anos. Hoje eles já estão em casa com 30, 35 e muitas vezes não querem sair, né? Então, a gente precisa repensar essas coisas também, né? Então, são as transformações aí que acabam tendo que a gente, né, ver e tentar fazer essas mudanças, aceitar e ver da melhor forma, né? E não tem o certo e o errado, né? Porque cada um que vai ter que analisar dentro do contexto o que é melhor, né? E a família ali, né? Que é uma célula pequenininha da sociedade, e resolver ali né? Em harmonia, né? Sim. É isso aí. É isso aí, então. A gente inicia do 11, então, semana que vem? Sim, acho que sim, né? Não precisamos voltar. Acho bacana. Hein? Acho legal, que aí ele vai dar uma deslanchada. Ótimo. Então, vamos lá, então. Tá ok? Alguém pode fazer uma oração, um agradecimento de encerramento aí? Preferencialmente alguém que está escondido. Já apareceu. Eu faço, Satiro. Apareci. Não, você não estava escondida. Estou falando dos outros. Mas pode fazer. Obrigado, Rosângela. Eu vou fazer porque você falou agradecimento. Eu só estou falando agradecimento, sabia? Eu percebi. Obrigada. Mas o seu conceito, é bom, eu gostei dele. Eu falei, não, é isso mesmo, nós temos que fazer agradecimento. Então, vamos agradecer por essa tarde de estudos, pela presença dos espíritos, com certeza estavam aqui nos intuindo e que sempre nos acompanham, que possamos ter uma boa semana e nos encontrarmos novamente no próximo sábado. Que assim seja. Que assim seja. Bom sábado, menos chocolate para vocês, entendeu? Bom feriado, Dia das Crianças, comam doce, pirulito, chiclete, deixa essa criança interior. Eu desisto, Arthur. Não tira dessa. Juliana, tudo que eu falo aqui, completamente. Tudo que eu falo para mim.